aproveito para perguntar, entrando nesse ponto da política, fazendo um comparativo da saída do Carlinhos enquanto prefeito, que foram 6 meses. Sim. O período mais turbulento, o período mais turbulento que o Carlinhos assumiu, né? Todo o histórico que Hidrolândia e o Ceará assistiu, mas, assim, o que a gente poderia comparar do período que o Carlinhos saiu para o período que a Inês está hoje no poder? Quais foram os traços de administração que você pegou dele e está aplicando hoje? As dificuldades que você via na época que ele era prefeito e que hoje transformou mais para você, que facilitou? Como é que você identifica, compara esses 2 períodos? Olha, quando o Carlos assumiu a prefeitura esses 6 meses, eu não estava junto dele como esposa. Eu era uma eleitora. Era uma eleitora, comerciante eleitora, na época. Então, assim, sei porque ele me relata, mas eu não presenciei, como de fato hoje eu falo com propriedade, né? Mas os relatos são os seguintes: foram 6 meses que foram mais problemas, mais ônus do que bônus para ele. Porque você assumir a gestão em 6 meses e você chegar e cair de paraquedas e tudo aquilo que, de fato, ele ficou 6, mas ele respondeu por 1 ano, como se ele tivesse todas as ações feitas para o gestor, janeiro, fevereiro e todos os meses seguintes. Ele, junto aos órgãos fiscalizadores, todos os fiscais que vieram na época, TCE e tudo, CGU e tudo, qualquer coisa, ele ficou até por muito tempo, perdeu os seus direitos de política, de não podia votar. Sim. E ele ficou impedido de exercer o seu maravilhoso momento de votar. Por conta disso, de vários problemas gerados lá. Quando eu, de fato, agora assumi, eu vejo muita diferença. É o seguinte, porque hoje eu tenho um secretário de Agricultura que foi secretário de Educação na época das gestões anteriores. Eu digo que o gestor bom é quando você consegue gerir na dificuldade. Os recursos estão hoje muito mais escassos do que em 2013, 2014 e assim por diante. Vamos aqui à questão do Fundeb. Fundeb, na época que Carlinhos estava prefeito e depois as gestões seguintes, os repasses eram bem maiores. Saúde, na assistência. Naquele tempo não se tinha um controle, né? Exato. Hoje é o contrário. Nós tivemos todos os repasses em escala, digamos, por isso eu falo mais por 2017, reduzidos assim de uma forma bem dura, principalmente na questão dos investimentos na educação e na assistência social. Certo. E é onde a gente, de fato, tem que mostrar, e os gestores, a maioria, eu falo até por mim, mas a maioria eu sinto, nós conseguimos mostrar. Hidrolândia não teve nenhuma sequelas com essa redução de gastos, de investimentos, de recursos a entrar no município. Conseguimos fazer um planejamento com um pouco recurso, de não deixar faltar o básico, a obrigação que o gestor tem que fazer. Sim. Então, o que eu posso dizer é que no passado, existiu muito mais recursos do que hoje. De fato, isso é cortes na assistência social, vários projetos e programas sociais ou cortado ou com recurso diminuído. Certo. Então, tudo isso chega lá na ponta e prejudica o cidadão e a cidadã, seja ele naquilo na sua mesa, seja no seu medicamento, seja no seu transporte. Então, eu posso falar simplesmente que gerir um pouco recurso na dificuldade, pandemia, enchente, como você sabe, tudo isso são reflexos de uma gestão que tem trabalhado da melhor forma possível, administrando recursos com responsabilidade. E no passado, as vacas eram gordas. Eu digo isso porque eu estive uma época com o Tomás Figueiredo, ex-prefeito daqui, e ele fez um comentário comigo, que ele já tinha sido prefeito, e ele sentia na pele, quando estava prefeito, que todos os recursos que ele tinha, digamos assim, que o município tinha, não ele, aquilo que vinha para o município, e depois ele estando novamente na cadeira, já era totalmente diferente, era o inverso. Quer dizer, as coisas mudaram. Então, quem estava na cadeira, na época, de vários prefeitos que estiveram em 2010 e 2000 alguma coisa para trás, e estão agora, ou estiveram no anterior, sim, eles sentiram a diferença. Nenê do Cazuza foi um que foi prefeito por muitas vezes de Poeiras, ficou um tempo, quando voltou, ele dizia que mudou totalmente. Redução é absurda. Então, caros que estão aqui nos assistindo, nós vivemos em uma crise, nosso país vive em crise. E isso tudo tem prejudicado a gente de uma forma absurda. Os gestores, o cidadão, no gás, no combustível, tudo caro, tudo difícil. E nós temos que nos reinventar também, os gestores, para a gente dar aquilo que a população tem direito e é a obrigação do gestor.